dia. Surgiu uma pergunta aqui. Falando das doenças incuráveis, qual a visão? Essa é bem anônima, porque ela surgiu aqui depois que eu vim pra cá. Essa anônima mesmo. Eu acho que é daquelas perguntas dos espíritos, ela se materializou aqui. Eu tava aqui, eu não vi ninguém. Nem me diz, olha que vou me embora daqui. Falando das doenças incuráveis, qual a visão do espiritismo em relação ao Alzheimer? O Alzheimer, como uma doença também de ordem mental, ela tem relação direta com também a questão kármica da inteligência. Às vezes espíritos que utilizaram-se muito da inteligência contra os outros em vidas anteriores têm esses problemas na questão das moléculas dos neurônios, na questão toda do sistema nervoso, e acabam tendo problema com que o espírito consiga se expressar. Geralmente esses casos são ligados à questão de mau uso da inteligência em vida passada. Então toda a doença de ordem neurológica ou psíquica, nessa questão do cérebro, tem essa ligação com o mau uso da inteligência em vida passada, tá, gente? Em muitos casos, né? Nem em todos. Bom, agora nós vamos falar seguindo o nosso segundo bloco. Esse segundo bloco nós vamos falar sobre os chakras e vamos falar sobre a radiestesia, como medir os chakras, tá? Vamos fazer uma parte de 1 hora, mais ou menos, 1h20. Depois nós temos outro recreio. Bom, os chakras, gente, eles estão no duplo etérico. Agora nós vamos estudar de novo o duplo etérico, aquele corpo energético, o segundo corpo, que é onde fica o prana. Esse corpo é onde estão localizados os chakras. E o que são os chakras? São vórtices energéticos localizados no duplo etérico. Então o duplo etérico, esse segundo corpo que nós temos, ele é cheio de buracos, digamos assim, de vórtices. E nesses vórtices é por onde a energia entra. Tá? Nós temos vários vórtices no decorrer de todo o nosso corpo. E dependendo da sua localização, é a sua função. Nós vamos estudar alguns, tá? São milhares de chakras, nós vamos ver aqui 7 principais, mais em torno de 20 chakras secundários. Esse chakra que aparece aqui é o chakra cardíaco, fica bem aqui no centro do nosso peito, tá? É um chakra ligado ao amor, é um chakra que a gente usa nas comunicações mediúnicas também de mentores, e ele é muito utilizado. Essa imagem aqui que vocês estão vendo, uma imagem inédita, tá? Ela é feita exclusivamente para o segundo livro, o livro dos chakras. Então vocês não vão encontrar ela na internet. São os principais responsáveis pelas trocas energéticas entre os corpos espirituais e o meio ambiente, pois através deles o prana é absorvido. Então, toda vez que a gente absorve o prana, o fluido vital, as energias espirituais, são através dos chakras. Esses vórtices que ficam localizados aqui em cima da cabeça, no coronário, depois aqui entre as sobrancelhas, na garganta, no peito, enfim, nós vamos ver agora os desenhos. É por esses locais que as energias vão entrando, elas não entram por qualquer lugar, elas têm uma ordem. São 7 os principais, os quais estão ligados às glândulas endócrinas, porém existem milhares. Então cada chakra principal é ligado a uma glândula do sistema endócrino do nosso corpo. E essas energias entram por esses chakras, dependendo de qual chakra ela vai ativar tal glândula, que no organismo físico tem uma função determinada. Nós não vamos conseguir ver pormenorizadamente cada chakra, gente, porque é muito longo, para a gente não se alongar nesse assunto por demais. Eu pretendo futuramente fazer um curso só sobre chakras, porque o assunto é muito extenso, mas é só para quando vocês forem atender o paciente, forem dar o passe, vocês saberem aonde vão colocar as mãos de vocês. Por isso que a gente vai estudar sobre aonde se localizam os chakras. Porque, por exemplo, o paciente está com... vocês vão energizar o paciente. Vocês vão colocar a mão aqui sobre o braço, por exemplo, esquerdo. Por quê? Se ali não tem nenhum chakra principal. Vocês vão colocar as mãos sobre o chakra X ou Y. Então, por isso que vocês têm que saber onde está localizado. É a questão da fisiologia do duplo etérico que nós vamos estudar.
todo aquele terapeuta, passista, ele tem que estudar a fisiologia, até mesmo do corpo físico. A gente tem que saber onde está o estômago, onde está o coração, o fígado, o intestino, o cérebro. Essas questões a gente tem que estudar. Toda aquela biologia que a gente estudava lá na 7ª série, que a gente detestava, tinha que decorar qual é a função do sistema digestivo, não sei o quê. Agora que a gente vai usar isso, gente. Vocês sempre perguntaram, né, para que a gente estuda isso? Agora você já sabe. Então a gente fala bastante de organismo físico e de organismo espiritual quando fala dos chakras, porque ele tem tudo a ver. A vibração de cada um dos chakras indica se a pessoa está bem ou não, e em cada parte do corpo ou em setor da sua vida. Então, cada chakra emite uma vibração, cada centro energético. A gente vai estudar radiestesia daqui a pouco, daqui uma meia hora, nós vamos aprender de forma prática como é que a gente faz a medição desses chakras, dessas energias, para a gente não ver se não tem nenhum bloqueio, se está faltando energia naquele local, como é que a gente faz para energizar. Daqui a pouco a gente já vai chegar lá. Se um desses centros começa a diminuir a velocidade de rotação, o fluxo de energia fica inibido ou bloqueado, e disso resulta o envelhecimento ou a doença. Então, digamos, eu tenho um chakra aqui, em cima do umbigo, o chakra é chamado umbilical. Digamos que esse chakra está bloqueado por algo. A energia que vem do ambiente, ela não vai conseguir adentrar por aquele local do duplo etérico, vai estar bloqueado aquilo ali. Então a gente vai ter o quê? Vai estar reabastecendo menos energia, vai estar absorvendo menos energia. Então a gente tem que desbloquear aquele chakra para que ele consiga absorver essas energias. Então quando chega um paciente para vocês que está com graves problemas obsessivos, problemas de doenças XY, não sei o quê, ele está geralmente com dos 7 chakras ou 8 que nós fizemos as medidas, ele está com 7 chakras bloqueados. Geralmente o único que não está bloqueado é o chakra da coroa, que fica aqui em cima da cabeça. Esse nunca está bloqueado pela questão espiritual. Mas os outros chakras geralmente vão estar todos esfacelados. E através do passe é que a gente vai energizar esses centros de força, energizando, desbloqueando, retirando as energias densas, é que a pessoa vai poder absorver as energias boas e aí começar a respirar melhor, tá? Quando vocês pegarem um paciente, através do auxílio da radiestesia que nós vamos ver, vocês vão pegar com um pêndulo radiestésico, que nós temos aqui, um exemplo, já me adiantando no assunto, e através desse pêndulo nós vamos medir a frequência desse centro e saber onde é que a gente vai direcionar a nossa energia. Gente, então, é através das nadis ou meridianos, caminhos invisíveis dentro do nosso organismo, que a energia vital caminha por todo o nosso corpo. O que quer dizer isso? Quando a gente tem, por exemplo, aqui o chakra do coração, quando a energia entra por aqui, lá dentro do nosso corpo etérico tem vários fiozinhos, raminhos, como se fossem veias assim, do nosso corpo físico. Então, quando essa energia entra no chakra, ela vai entrar nessas veinhas, e dessas veinhas ela vai percorrer por todas as veinhas e vai ir por todo o nosso corpo, desde a cabeça até os pés, porque nós estamos cheios de nadis. Então, pelo yoga, se estuda que são 72 mil nadis, ou seja, 72 mil fios, canais de energia que tem dentro do nosso duplo etérico. Então, quando a gente recebe energia no chakra coronário, essa energia começa a se distribuir por esses fiozinhos. E aí dos fiozinhos vai passando por um, que vai passando por outro, vai se passando por um chakra, que vai passando por o outro, e daí vai até o corpo físico, para que aí a gente esteja abastecido de prana. É assim que funciona o sistema de passe. Nós vamos ver tintim por tintim daqui a pouco. E aqui nós temos a primeira tela, que nós temos também aqui, onde tem os 7 chakras principais e o esplênico, tá? Nessa tela aqui eu coloquei 8 chakras, por quê? Porque são 7 os principais, são aqueles chakras que estão associados a uma glândula endócrina. São chamados os 7 chakras principais, eles ficam, na coluna, no decorrer da nossa coluna, indo até o topo da nossa cabeça.
e mais o chakra esplênico, que fica sobre o baço. Nesse chakra esplênico, gente, um dos chakras que não são os principais, que não são os 7, ele é o principal secundário. Porque é através desse chakra aqui que a energia vital entra no nosso corpo, principalmente por esse chakra. Então, se nós formos atender um paciente que está desvitalizado, está com depressão, por exemplo, está muito pouca energia, nós vamos dar o passe nele, digamos que ele esteja deitado numa cama, principalmente nós vamos colocar nossas mãos sobre o baço dele, que fica bem aqui, tá? Porque nós vamos passar nosso prana, nossa energia, para esse paciente, nesse local aqui, que é onde o principal meio de entrada do prana. No centro espírita, a gente geralmente dá o passe aonde? No coronário, você sabe, né? Coloca a mãozinha aqui em cima e fica ali no coronário. Do coronário vai indo para os outros chakras. Nosso centro aqui, nós não damos o passe como no centro espírita. Geralmente nós damos o passe em vários chakras, dependendo do paciente, e a gente faz a medida radiestésica também, para saber se tem algum problema. A gente faz de uma forma mais geral. Nós vamos falar sobre o passe no centro espírita, na Umbanda, no último bloco do nosso trabalho, nosso estudo hoje, para a gente ver as diferenças. Bom, esse chakra básico é um chakra que fica no períneo. E ele fica bem no meio das nossas pernas, literalmente, ele fica assim em direção ao solo. Esse chakra aqui, ele tem abertura assim, ó, para baixo, como tá ali naquele desenho ali, ó, lá na base da coluna, virada para o solo. Esse chakra absorve as energias da terra, as energias telúricas. Depois nós temos o chakra sexual, que é o chakra que está ligado à nossas atividades sexual, à procriação, ao útero. É um chakra que está ligado às glândulas de procriação, ou seja, os testículos e aos ovários. Energeticamente é um chakra que ativa as nossas glândulas sexuais. Já o chakra básico, ele está ligado diretamente às glândulas suprarrenais, que são as glândulas que ficam em cima do nosso rim. Esse chakra aqui é o chakra do umbigo, que é o que eu dei o exemplo. Ele é chamado de chakra do umbigo, ele fica um pouquinho acima do umbigo. Nós temos o esplênico em cima do baço. Nós temos o chakra do coração ou cardíaco, que é o que está na primeira tela, bem no centro do peito. O chakra laríngeo, altamente associado à fala e altamente associado o quê? À incorporação. Nesse chakra que é a entidade, geralmente, quando vai dar incorporação e a fala, a psicofonia nos trabalhos, ela se liga nesse centro aqui. Todo médium, trabalhador, sente o formigamento, é nessa zona aqui, da garganta. Aqui nós temos o chakra frontal, que é o chakra que fica entre as sobrancelhas, que é um chakra ligado diretamente à vidência, aquelas pessoas que têm a vidência. E por fim, o chakra coronário, que é o pai de todos, chamado chakra da coroa, que tem o vórtice voltado para cima, tá? Que é como tá lá naquele desenhozinho lá da caveirinha, tá? Então nós temos 7 chakras principais, tá? O chakra básico, que é chamado também de chakra raiz, fundamental, tem vários nomes, cada um tem vários nomes. É virado para baixo, tá? Entre as nossas pernas. O chakra da coroa, virado para cima, tá, gente? Então o chakra desse que fica embaixo é ele que absorve as energias que estão na terra, no solo. É um chakra muito utilizado nas incorporações de pretos velhos. Em cima nós temos o chakra da coroa, ele recebe as energias espirituais. Vocês podem ver que quando a gente está tomando passe ou fazendo uma oração, a gente sente aqui, bem aqui, ó, na nossa cabeça, um formigamento, como se tivesse umas estrelinhas ali. É a atividade do chakra da coroa. Todos os demais chakras, eles ficam no decorrer da coluna vertebral, se ligam a ela na coluna. Então nós temos 5 chakras principais no meio ali, no tronco, que são ligados na coluna. Aliás, vai até a região lá da medula. Depois aqui nós temos uns outros chakras. Aqui tem só a cabeça, que são os chakras secundários, aqueles que auxiliam os chakras principais a fazer o seu trabalho. Então nós temos chakras aqui nas têmporas, nós temos nos olhos, aqui chakras que
que auxiliam na respiração. Esses chakras, gente, todos têm milhares e trilhões de funções. Eu falo pormenorizadamente de cada um no segundo livro da trilogia, porque a gente não consegue tempo de falar tudo. Mas a gente vai falando aqui o que dá. Depois aqui nós temos os chakras principais de novo, só que aqui eu coloquei já os chakras secundários. Todas essas imagens aqui que vocês estão vendo estão no livro. Aqui nós temos os chakras dos ombros, que ficam em cima de cada um dos ombros. Quando a gente vai dar o passe na pessoa, às vezes a gente coloca as mãos aqui em cima dos ombros, para que os ombros recebam essa energia. Nós temos aqui o chakra do timo, que fica bem no timo, que é uma glândula que tem embaixo desse osso aqui. É um chakra secundário. Chakra dos mamilos, nas axilas, nos cotovelos, nos pulsos, nas virilhas. E aqui outros chakras que são bastante utilizados também, que é o chakra gástrico, que é o chakra do estômago, fica bem aqui na boca do estômago. E o chakra do fígado, que fica aqui, à direita. Então, gente, esses chakras aqui são muito sentidos por todos nós trabalhadores na desobsessão. Esse chakra do fígado, do estômago, esplênico e o umbilical, que formam aqui um triângulo. Porque nessa região aqui do nosso corpo é chamada de plexo solar. Não sei se vocês já ouviram falar do plexo solar. Então, o plexo solar é uma região nervosa que fica aqui atrás do estômago. Então, todo médium que trabalha na desobsessão, que está com espíritos inferiores, sente muito enjoo nessa região. Porque tem uma região de terminações nervosas aqui atrás. E é por isso que é chamada essa região de segundo cérebro. É uma região que capta as energias do ambiente. Se tem alguma baixa vibração, algum espírito de baixa vibração, o médium ele sente diretamente nessa região aqui o enjoo, porque aquilo capta do ambiente e ele sente essa vibração aqui, todos nesses chakras aqui ligados. E aqui nós temos aqui as glândulas numa mulher, que a única coisa que diferencia a questão dos chakras é a questão dos ovários, que dos homens seriam os testículos, que está ligado diretamente ao chakra sexual. O básico está ligado às glândulas que ficam em cima dos rins. Depois nós temos o chakra umbilical, que está associado ao pâncreas. O chakra do coração ligado diretamente ao timo, que é a glândula responsável pelo sistema imunológico. Aqui nós temos o pâncreas, que é diretamente relacionado às funções digestivas, ao suco pancreático. Aqui nós temos o chakra da garganta, que está associada diretamente à tireoide e à paratireoide, são elas que coordenam isso. E por fim nós temos aqui duas glândulas na cabeça. A rainha de todas, que é a pineal, que é essa glândula que fica bem aqui, e a glândula principal que nós temos dentro do nosso corpo. Tá? É ela, que até nós falamos agora na terça-feira, que diferencia muitos os médios das pessoas normais. Essa glândula fica emitindo radiações, está diretamente ligada ao chakra da coroa aqui em cima. Já essa glândula que está aqui, que é essa coisinha